Miqueias, capítulo 2. Vamos ler todo o capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam campos, os arrebatam. Se casas, as tomam. Assim fazem violência ao homem e à sua casa, a uma pessoa e à sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que projeto mal contra esta família, do qual não tirarei a vossa cerviz, e não andareis altivamente, porque o tempo será mau. Naquele dia se cairá contra vós outros um provérbio, se levantará pranto lastimoso e se dirá: estamos inteiramente desolados. A porção do meu povo Deus a troca, como me despoja, reparte os nossos campos aos rebeldes. Portanto, não terás na congregação do Senhor quem pela sorte, lançando o cordel, meça possessões. Não babujeis, dizem eles, não babujeis tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Está irritado o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? Sim, as minhas palavras dizem o bem ao que andar retamente. Mas há pouco se levantou o meu povo como inimigo. Além da roupa roubais a capa, aquele que passam seguros sem pensar em guerra. Lançai fora as mulheres de meu povo do seu lar querido, dos filhinhos delas tirarás a minha glória para sempre. Levantai-vos e ide-vos embora, porque não é lugar aqui de descanso. Ide-vos, por causa da imundícia que destrói, sim, que destrói dolosamente. Se houver alguém que, seguindo o vento da falsidade, mentindo, diga: eu te profetizarei do vinho e da bebida forte, será este tal o profeta deste povo. Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel, pô-los-ei todos juntos, como ovelhas no aprisco, como um rebanho no meio do seu pasto. Farão grande ruído por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o que abre caminho. Eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela, e o meu rei irá adiante deles. Sim, ó Senhor, assim o Senhor à sua frente. Até aqui, irmãos. Amados no Senhor Jesus Cristo, prezados visitantes, no dia 8 de julho de 1741, um pregador puritano chamado Jonathan Edwards pregou o seu famoso sermão
pecadores nas mãos de um Deus irado. Esse sermão pregado por Jonathan Edwards é baseado no texto de Deuteronômio capítulo 32, versículo 35, que diz: a mim me pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando desfalar o seu pé, porque o dia da calamidade está próximo e seu destino se apressa em chegar. Diz a história que enquanto Jonathan Edwards pregava o seu sermão, houve pessoas que choravam por arrependimento, enquanto que outros se agarravam nas colunas da igreja, como se estivessem sentindo que estavam sendo engolidos pelo inferno. Irmãos, em muitas igrejas, realmente nós vemos pregações que não condiz aquilo que é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho hoje em dia é sem ira, sem julgamento, sem efeito e sem nenhuma mudança de atitude radical na vida das pessoas. Essa também foi a situação nos dias do profeta Miqueias. Em Miqueias capítulo 2, o povo de Judá e de Jerusalém, eles não queriam ouvir sobre a justiça e a ira de Deus. Eles queriam ouvir que Deus estava feliz com eles, não irado contra o pecado, não queria ouvir sobre julgamento de forma alguma. Era apenas uma pregação positiva, ouvir que Deus, ou com Deus estava tudo bem, ouvir que Deus os amava e que tinha um plano maravilhoso para as suas vidas. Eles receberiam de Deus comida, bebida, todas as coisas boas, e elas durariam para sempre. Mas a pergunta que eu faço essa noite é: o que dizer de nós? Qual a mensagem que nós queremos ouvir? Na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, o apóstolo Paulo alertou a Timóteo que tempo viria quando as pessoas não suportariam a sã doutrina, mas cercariam-se segundo as suas cobiças, como sentindo-se coceiras no ouvido. Mas eu volto à pergunta: qual a mensagem que você quer ouvir? É certo que nós precisamos ouvir sobre o conselho de Deus, precisamos ouvir sobre libertação e justiça, misericórdia e ira, perdão e arrependimento, porque se não houver uma consciência da ira de Deus contra o pecado, não haverá em hipótese alguma fuga para aquele que carregou sobre si todo o peso da ira que nós merecíamos, Jesus Cristo. Não ouvindo sobre isso, não indo a Jesus, então todos nós morreremos em nossos pecados. Esta noite eu vos anuncio a palavra do Senhor, resumida no seguinte tema: precisamos da pura pregação da palavra. Veremos 2 pontos. Primeiro, o problema da pregação parcial da palavra de Deus. Em segundo lugar, o poder da pura pregação da palavra de Deus. Vamos falar sobre o primeiro ponto, o problema da pregação parcial da palavra de Deus. Irmãos, se uma igreja quer falar sobre o amor de Deus, por si só, não há nada de errado nisso. Pelo contrário, é bom. É isso que Deus também nos anuncia no seu santo evangelho. Na verdade, a maior demonstração de amor de Deus por nós é que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo a este mundo. Agora,
O problema, porém, é que isto é apenas uma parte da história. Quando a igreja prega sobre o amor de Deus, mas se recusa a ensinar sobre a causa da vinda de Cristo, o amor não se torna tão intenso assim. E como consequência, o evangelho torna irrelevante e já não é mais o evangelho completo da salvação. Eu aprendi, irmãos, que uma meia-verdade é uma mentira. A verdadeira fé é o conhecimento e a certeza de que é verdade tudo o que Deus nos revelou em sua palavra. E quando o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele deu aos seus discípulos o mandato missionário, Ele os instruiu a ensinar: guardem todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Infelizmente, irmãos, a nossa inclinação natural é buscar as coisas que nós gostamos e queremos ouvir, não aquelas que realmente nós precisamos ouvir. E em parte era isso que estava acontecendo, registrado, como nós vemos no capítulo 2 de Miqueias com Israel. Miqueias veio ao povo de Judá, de Jerusalém, com uma mensagem pesada sobre a ira e julgamento de Deus. Ele diz ao povo que os seus dias estavam contados e que o desastre estava prestes a acontecer. Versículo 3 e versículo 4 nos diz: portanto, assim diz o Senhor: eis que projeto mal contra esta família, da qual não tirareis a vossa cerviz, e não andareis altivamente, porque o tempo será mau. Naquele dia se cairá contra vós outros um provérbio, se levantará um prato lastimoso, e se dirá: estamos inteiramente desolados. A porção do meu povo, Deus a troca, como se despeja, reparte os meus campos aos rebeldes. E no versículo 10 nós temos: levantai-vos e ide-vos embora, porque não é lugar aqui de descanso. Ide-vos por causa da imundícia que destrói, sim, destrói dolosamente. Irmãos, Miqueias, ele não mediu as palavras. Por causa do pecado do povo de Deus, o julgamento realmente viria. Era o próprio Senhor que estava por detrás do julgamento, por trás do julgamento, quando ele foi anunciado ao povo de Deus. A vida de Israel era marcada por cobiça, pelo egoísmo. Durante a noite, os homens imaginavam a iniquidade, e ao amanhecer se davam em conspirações para que pudessem ser mais ricos, obter mais terras, mais casas, muito mais riquezas que eles tinham. E o profeta Amós havia dito as mesmas coisas sobre as 10 tribos do norte. O povo de Samaria tinha enriquecido às custas dos outros, tinham construído casas de inverno e de verão, até mesmo casas de pedras lavradas, enchendo suas casas com marfim, plantação de vinhas exuberantes, comendo da melhor comida, bebendo do melhor vinho em abundância. Mas tudo isso eles tinham adquirido pela tirania da vitória, tirania da violência, da opressão e da corrupção. E agora Miqueias está apontando que essas mesmas coisas estavam acontecendo em Judá e Jerusalém.
As pessoas estavam tratando seus irmãos israelitas como se fossem inimigos, usando todos os meios para que obtivessem as suas casas, as suas terras. O versículo 8 e 9 nos diz: além de roupa, roubais a capa àqueles que passam seguros, sem pensar em guerra. Lançai fora as mulheres do meu povo, do seu lar querido, dos filhinhos delas tirais a minha glória para sempre. Irmãos, que comportamento terrível! E ainda mais, porque o próprio Deus tinha dado a terra como herança ao seu povo. As pessoas deviam ter respeitado a propriedade dos outros. Era a herança que o Senhor havia dado ao seu povo. Se uma pessoa perdesse seu campo, ela ficava à mercê da sociedade. Na melhor das hipóteses, ela se tornaria um trabalhador comum. Na pior das hipóteses, se tornaria um escravo de outros. Em ambos os casos, ele perderia a sua independência, perderia a sua liberdade diante de Deus, e estaria à mercê dos ricos opressores. E não só ele, mas também a sua esposa, os seus filhos, e assim eles perderiam o seu lugar na comunidade da aliança do Senhor. Esta era a situação de quem oprimia seus irmãos israelitas, tomado com um espírito de ganância, de cobiça, tramavam uma forma de tirar aquilo que pertencia ao outro. Enquanto estavam deitados em suas camas, maquinavam, pensavam, planejavam como roubar, como adquirir os bens que pertenciam aos outros. E na manhã, eles punham o seu plano em prática. E se você fosse perguntar por que faziam isso, eles diziam: porque eu posso, está no meu poder para fazer isto. E diante disso, o Senhor disse: não, você pode estar trabalhando, imaginando coisas para o mal do outro. A mensagem de que Miqueias pregou não foi a mensagem muito popular. No versículo 6 do capítulo 2 de Miqueias, nós temos: não babujeis, dizem eles, não babujeis tais coisas. Irmãos, o que as pessoas que ouviram a mensagem de Miqueias disseram foi: não pregue essas coisas, Miqueias, isto é inútil. Você devia estar pregando uma mensagem positiva e não negativa. Irmãos, é nesse contexto que nós encontramos a mensagem de Miqueias. Irmãos, nos faz lembrar o Salmo 23. É como se o povo estivesse dizendo: por que se preocupar em servir a Deus, em viver vidas retas? Não é o Salmo 23 que diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida? Por que você está falando sobre juízo, condenação? Não pregue, Miqueias, essas coisas. Você fará com que o povo sinta-se mal. Você vem com a ideia errada sobre quem é Deus. Mas este era o problema da pregação amputada. O problema quando a pura pregação da palavra não é pregada, irmãos, não gera pessoas que mudam de atitude.
geram pessoas que não querem enfrentar as consequências de seu estilo de vida pecaminoso, rejeitam a mensagem e atacam o mensageiro. Eles não querem esse tipo de pregação, eles não querem ser confrontados com o Deus da Bíblia. Em vez disso, vai encontrar pregadores que vão lhes dizer coisas que querem ouvir. No versículo 11 nós temos: se houver alguém que, segundo o vento de falsidade, mentindo, diga: eu te profetizarei do vinho e da bebida forte, será esse tal profeta deste povo. É o mesmo que dizer: se alguém aparecer com um bom sorriso e disser mentiras de manhã à noite, dizendo: eu vou pregar coisas que vai fazer você feliz, coisas que vai fazer você sentir-se melhor, que vai dizer com que você pode receber tudo o que você tanto quer, mais dinheiro, o melhor vinho, comidas gostosas. Era isso que as pessoas queriam ouvir. Julgamento sobre Deus? Não. Julgamento de Deus sobre o pecado do homem? Não. Irmãos, o profeta Miqueias foi chamado para apontar o pecado do povo de Deus e dizer-lhes o que aconteceria se eles não se arrependessem, se eles não mudassem de atitude. Mas a pessoa que não queria ouvir precisava se arrepender. Eles não queriam mudar de atitude, mas precisava mudar de atitude. Para eles a vida era boa. Quem é este Miqueias que ousa pregar tais coisas? Que pregação é essa que não tem utilidade? Não são palavras boas. Pregador, pregue o que nós queremos ouvir. Não pregue coisas que vai nos perturbar, nos incomodar. Não fale sobre mudança de atitude, arrependimento. Não, isso não é agradável aos ouvidos. Mas o Senhor disse ao seu povo através de Miqueias que ele não pode fazer vista grossa ao pecado. Ele não pode deixar a maldade do seu povo impune. O dia chegaria quando a terra e as casas que tinham acumulado seriam tomadas por força, que seriam destruídas. E Miqueias diz no versículo 5: portanto, não terás na congregação do Senhor quem pela sorte, lançando o cordel, meça possessões. A terra seria tomada deles, o povo iria ser conduzido ao exílio. Mas veja a mensagem: um dia um remanescente voltaria à terra, será dada a eles de volta, mas não para os ricos, não para os opressores. E assim como eles têm oprimido os pobres, os desamparados de suas casas e campos, assim o Senhor irá expulsá-los. E no versículo 10 de Miqueias 2 nós temos: levantai-vos e ide-vos embora, porque não é lugar de descanso, por causa da imundícia que destróis, sim, que destróis dolosamente. O rico avarento, o opressor, seriam eliminados, arruinados. Eles não perderiam apenas as suas terras, mas o seu lugar na congregação do Senhor também. Seriam expulsos, não apenas das suas terras ou a terra dos seus pais, mas da própria presença de Deus. Irmãos, você consegue entender e ver quão terrível é o justo julgamento de Deus sobre o pecado?
sobre aqueles que se recusam a reconhecer o peso da ira de Deus contra o pecado do homem. Nosso pecado, o meu pecado, deve ser punido como um julgamento justo. Mas o Evangelho nos diz, irmãos, Deus quis que a punição que eu merecia fosse derramada sobre seu Filho Jesus Cristo. Mas aqueles que mantêm-se infiéis a Deus, sem reconhecer Cristo, encontramos o que Apocalipse capítulo 6, versículo 15 a 17 nos diz: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderão nas cavernas e nos penhascos dos montes, e dirão aos montes e aos rochedos: caia sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o dia da ira deles. E quem pode suster-se? Também, irmãos, nós temos Hebreus capítulo 4, versículo 1, 2, 11 e 12, dizendo: temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir o espírito, a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Então, o que você está vivendo? A quem você deseja servir? Como você recebe a palavra que tem sido pregada a você? Você vê o seu pecado como realmente ele é? Você tem consciência de que a ira de Deus contra o pecado, contra o meu pecado, contra o seu pecado, é tão grande que ele não pode deixar impune os nossos pecados? E que ele puniu a seu Filho amado Jesus Cristo com uma morte amarga e vergonhosa na cruz? Você crê nisso? Esta é a mensagem que não pode ser amputada, que não pode ser escondida, de jeito nenhum. Em segundo lugar, o poder da pura pregação da palavra. Irmãos, se não entendemos a perfeita santidade de Deus, e os nossos pecados nos traz uma posição de condenado diante do Senhor, se nós não entendemos a profundidade da nossa miséria, então nós não vamos entender a necessidade da cruz de Cristo. É somente quando nós começamos a sondar as profundezas dos nossos pecados e a santa indignação de Deus, que nós vamos encontrar abrigo na cruz de Cristo. E o mesmo se aplica, ou se aplicava, nos dias de Miqueias. Naquele tempo, é claro, o nosso Senhor Jesus Cristo ainda não tinha vindo, mas eles precisavam dele. Desde o início, o povo aguardava a vinda do Messias, viveram na esperança
na promessa de que um dia o Messias viria para redimir o seu povo dos seus pecados. E por causa por esta razão, diante daquele contexto tão tenebroso de julgamento contra os pecados do povo de Deus, onde não se havia arrependimento, havia uma mensagem de esperança, uma mensagem de perdão naquele que havia de vir. E assim Miqueias capítulo 2 de repente muda para uma mensagem de esperança, juízo contra os opressores, mas também de restauração para um remanescente povo de Deus, que sairia do exílio, que estava por vir. No versículo 12 e 13 nós temos: certamente que ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel, pô-los-ei todos juntos, como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto. Farão grande ruído por causa da multidão de homens. Subirá diante deles o que abre o caminho. Eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela, e o seu rei irá adiante deles, assim o Senhor à sua frente. Irmãos, o Senhor Deus é fiel à sua palavra. Assim como você pode ter certeza de que o seu pecado merece punição, castigo eterno, assim também você pode ter certeza de que seus pecados podem ser perdoados. E o povo de Deus, reunidos como ovelhas, o Senhor sempre estará com a sua igreja. Deus tomou um povo para si. Claro, nem todo Israel será salvo. Na verdade, apenas um remanescente voltaria do exílio. Mas não é insignificante este remanescente. Vejam o versículo 12: farão grande ruído por causa da multidão de homens. Quer dizer, passaria, versículo 13 diz: subirá diante deles o que abre o caminho, eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela, e o seu rei irá adiante deles, sim, o Senhor à sua frente. Há então uma unidade entre aquele que rompe, o rei de Israel, o Senhor Deus. Agora, quem é aquele que vai reunir o remanescente do povo? Irmãos, essas palavras do profeta Miqueias, elas devem ser entendidas como uma profecia sobre o Messias, sobre Jesus Cristo, ele que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, pois ele era aquele que queria reunir o seu povo. O nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que liga o povo, ele irá reunir o seu povo, e nada ficará em seu caminho. Essa é a mensagem que temos que ouvir e crer. O nosso Deus é um Deus justo, santo, é um Deus que se ira terrivelmente contra o pecado, mas também um Deus que acalma, que a sua justiça deve ser satisfeita, mas ele providenciará salvação para um povo. Os nossos pecados nos dizem: vocês estão culpados diante de Deus. Deus é justo, Deus não vai deixar o pecado impune, mas ao mesmo tempo nos diz: há refúgio, há segurança
na morte de Cristo na cruz. Ele vai satisfazer essa justiça. Ele vai levar sobre si o peso desta pena que nós merecemos. Claro, devemos sentir horror, nojo pelos nossos pecados, mas também nós temos que ter a certeza de que nossos pecados são perdoados por Cristo Jesus, e que nós receberemos uma renovação, uma nova vida, e nós fazemos parte deste remanescente, pessoas resgatadas por Deus, como nosso Senhor Jesus Cristo diz em João capítulo 5, versículo 24: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Irmãos, este é o poder da verdadeira mensagem do Evangelho, a pura pregação. Voltar-se para Deus, em fé, em arrependimento, olhando para aquele que abriu o caminho que leva ao Pai. Nós somos parte dos remanescentes, uma parte feliz, multidão estrondosa que estará diante do Senhor. E aí você poderá louvar a Deus por causa da salvação através de Cristo Jesus. Irmãos, a pregação da palavra de Deus não oculta, não esconde o grande mal que está diante de nós, a realidade de que nós somos pecadores, a realidade de que nós, pelos nossos pecados, éramos para ser condenados por Cristo, a realidade de que nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, sentir nojo, expulsar de nossas vidas os nossos pecados, lutar contra eles. E sabendo disso, e que os nossos pecados são perdoados em Cristo Jesus, celebrarmos a mensagem do verdadeiro Evangelho de Cristo. Irmãos, quando Jonathan Edwards pregou o seu famoso sermão, Pecadores das mãos de um Deus irado, as pessoas choravam, queimavam por dentro, parecia que o inferno vinha sobre eles, porque eles tinham pecado contra Deus. Coisa horrível, irmãos, sentimento triste. Jonathan Edwards teve que esperar um pouco para que as pessoas se acalmassem, para continuar o seu evangelho, a sua mensagem. E a mensagem do evangelho não parou apenas sobre a grande realidade do mal do homem, o pecado, a condição de miserável e condenado diante de Deus, mas também anunciou a salvação através de Cristo. Nós somos felizes por recebermos o evangelho da salvação, mas esse evangelho teve um preço. O preço foi Cristo crucificado numa cruz, por causa dos nossos pecados. Nós não podemos viver no pecado de forma deliberada, não podemos viver no pecado sem que tenhamos consciência de que nós temos que, cada vez mais, morrer para o pecado e vivermos vidas gratas a Cristo. A pregação do Evangelho fala sobre miséria, condenação e salvação através de Cristo. É preciso crer nesse Evangelho, é preciso viver este Evangelho. O Espírito Santo de Deus foi nos dado por Cristo para que nós pudéssemos aplicar este Evangelho às nossas vidas, dia a dia. Vivamos este Evangelho, um Evangelho da graça, mas não a graça barata. Amém.